Olá, meus queridos, tudo certinho? Eu sou o professor Lucas e para nossa aula de hoje nós usaremos o material novo, o livro 2, o livro azul que vocês já receberam. Então, abram lá na página 2 do livro e iniciaremos então a nossa aula. Material aberto? Bom, vamos falar hoje sobre o espaço rural brasileiro. O espaço rural é algo muito simples de ser falado e muito simples, mais simples ainda de ser aprendido. Nós vamos falar sobre aquela parte que é o campo, que a gente conhece como campo, e que é o que produz alimento aí para as famílias, mas não só alimento. E nós vamos ver então o que o campo produz. Vamos lá? Pois bem, para falar sobre o espaço rural brasileiro, nós temos que lembrar que até um tempo atrás, aproximadamente aí uns 40, 50 anos atrás, muitas das cidades brasileiras elas eram de predomínio rural. O que é isso? A maior parte das pessoas ainda morava no campo. De mais ou menos 1970 para cá, essa realidade ela foi sendo modificada. O que é isso? As pessoas elas passaram a sair do campo e irem rumo às cidades. Como Florianópolis. Florianópolis até a década de 70 ela tinha muito menos pessoas do que ela tem hoje. Também Florianópolis, mesmo sendo uma cidade urbana, na época ela possuía grandes áreas rurais. Hoje ainda tem área rural em Florianópolis, sim. Porém, são muito pequenininhas se comparado àquilo que se tinha lá na década de 70. Por quê? A cidade ela começou a se tornar um polo atrativo. Então muitas pessoas saíam do campo para a cidade. E aí o valor da terra tornou-se mais caro. Resultado, já não fica tão interessante assim produzir numa terra tão cara. Então as pessoas vendem para que sejam feitos empreendimentos. E o espaço rural? O que aconteceu? Por que tanta gente assim saiu deste espaço rural rumo às cidades? Vocês sabem? Vocês têm uma ideia? Vamos lá. Vamos ver se você que pensou aí alguma coisa, vamos ver se você acertou. O que acontece no espaço rural é que houve a mecanização. A mecanização do espaço rural não é nova. A mecanização do espaço rural já vem lá desde 1800 e alguma coisa. Porém, aqui no Brasil, a mecanização no campo ela é mais tardia. Ela chega aproximadamente aí na década de 50, 60, 70. E quanto mais máquinas no campo, menor a quantidade de pessoas necessárias. Ou seja, muita gente começou a ficar desempregada. Resultado, muita gente foi em busca de emprego onde? Isso mesmo, na cidade. Vieram para a cidade então e começaram a trabalhar aqui e tal, e muita gente nem quis mais voltar. Provavelmente, se você perguntar aí na sua família, é capaz sim que exista um avô, uma avó, ou até mesmo o pai e a mãe que tenham vindo de uma cidade do interior em busca de serviço na cidade, em busca de uma condição de vida melhor na cidade, porque o campo já não podia mais oferecer isso. O campo oferece uma qualidade de vida boa para aqueles que tinham bastante recursos e que conseguiam então comprar máquinas e comprar terras e assim produzir por conta própria. Aqueles que não tinham, não conseguiam ficar no campo. O campo ele é uma atividade interessante porque ali são produzidos aquilo que a gente chama de atividade primária ou setor primário. O campo, então, nesse setor primário, ele tem o extrativismo, ele tem a produção pecuária, que é a produção de animais, seja para o leite, seja para corte, e a produção agrária, ou seja, a plantação. Nesse primeiro momento, nós falaremos sobre o extrativismo, que é uma das atividades do campo. O extrativismo no campo, nesse meio rural, ele pode ser do tipo mineral, ou seja, aquelas empresas ou até mesmo pessoas que se instalam no campo para fazer retirada de minério, seja de rochas, seja de minério de ferro, seja de minério de bauxita, de tantas outras coisas. Tem tanto minério aí que se a gente for elencar, a gente vai ficar aqui um tempão elencando minério.
Esse minério ele não é transformado no campo, ele vai para as cidades e lá na cidade que ele sofre a transformação no segundo setor e depois ele é vendido no terceiro setor, que é o comércio. Mas o campo é o primeiro setor. O extrativismo animal. Esse extrativismo animal pode ser a caça, mas também aquele cara que é pescador, que mora ali no Pântano do Sul, que mora no Ribeirão da Ilha, que mora lá na Palhoça. Tem tantos locais ali na Palhoça, tanta praia de pescador, ou até mesmo a galera que faz criação de ostra, de marisco, é considerado setor primário. Quando ele somente vai lá e retira o animal, é extrativismo. No caso, a pesca. Ou ainda, ele vai lá e retira marisco, ostra lá da pedra. Extrativismo. A partir do momento que ele cria esses animais, eu sou criador de ostra, eu sou criador de marisco, aí não é mais considerado extrativismo. Aí já é considerado a parte de agricultura no mar, isso mesmo. Bom, um dos problemas no Brasil relacionado ao extrativismo se dá pela questão do tráfico ilegal de animais. Animais silvestres, aí, tipo papagaios, araras, em que muitas pessoas acabam indo lá, retiram eles da natureza e vendem para outros locais do mundo. Se você pegar aí e jogar no YouTube tráfico de animais, vai aparecer muita coisa, muito vídeo de animais brasileiros que foram levados para outros locais, assim como animais de outros locais que vieram para o Brasil. O extrativismo vegetal, existem atividades aqui do extrativismo vegetal que são atividades boas, atividades legais, como por exemplo indígenas ou ribeirinhos ou os caiçaras, que são pessoas que acabam vivendo mais no campo e que retiram látex das árvores, que fazem coleta de sementes, de frutos, vendem esses materiais na tentativa de gerar uma renda. Então esse pessoal, muitas vezes, eles acabam praticando uma atividade que ela é sustentável, ela é boa para o meio ambiente. Já quem vai lá e corta madeira ilegal, aí já não está fazendo, né, uma atividade boa. Pelo contrário, está fazendo uma atividade péssima e de alto impacto à natureza. Aqui em Santa Catarina a gente pode falar do extrativismo vegetal da araucária, que até um tempo atrás aí se via gente extraindo araucária para vender como madeira. Hoje já não pode mais, é proibido e é crime. Então o livro de vocês, lá na página 7, ele vai falar sobre essas comunidades tradicionais de pessoas que extraem materiais, que são os quilombolas, que são remanescentes de escravos. Ele fala sobre seringueiros, e aí tem um exemplo que ficou muito conhecido no Brasil, que é o Chico Mendes, que ele lutava pelos direitos dos povos da floresta e dos seringueiros e acabou sendo morto aí na porta da sua casa 2 dias antes do Natal, lá no final da década de 80. Inclusive, aqui no Brasil fala-se de Chico Mendes, mas fora ele é muito mais conhecido. Tem uma banda chamada Maná, uma banda mexicana que inclusive fez uma música cujo nome é Quando Los Angeles Choram. Vou até deixar um card aí para vocês se quiserem assistir, muito legal essa música, que é uma homenagem ao Chico Mendes, esse seringueiro então que foi morto porque incomodou, digamos assim, aquelas pessoas que queriam extrair, cortar madeira de qualquer jeito. Ele, um seringueiro, precisava dessa árvore em pé, dessa árvore viva. Então, entre aspas, ele incomodou essas pessoas e por conta disso eles acabaram matando. É um crime, foram presos. Fala também dos caiçaras, que são pessoas que vivem da pesca, enfim, entre outros. Por último, eu quero falar com vocês, para essa aula de hoje, sobre a questão da pecuária. A pecuária nada mais é do que a criação de animais. Seja para criar o frango para tirar o ovo, seja criar o gado para tirar o leite, seja criar o gado para corte. A pecuária, ela é a criação de animais e ela é muito importante no nosso país. A pecuária, ela pode ser praticada de 3 formas. O livro de vocês ele traz 2. A primeira é a pecuária extensiva, que é aquele gado que é criado solto naquelas gigantescas pastagens, como muitas vezes se vê aí no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul. Ela não exige muito cuidado, geralmente só pastagem. E tem a pecuária intensiva, que é quando o gado é criado
preso. E aí demanda muito cuidado, demanda estrutura, demanda até ar-condicionado para o gado ficar confinado naquele espaço. Professor, qual é o terceiro? O terceiro é o meio termo. A gente, muitas vezes no livro não aparece, mas é chamado de pecuária semi-intensiva, que é quando o gado ele passa partes do seu dia preso, parte solto, ou parte de um mês solto e parte preso, então vai depender aí da dinâmica que a fazenda adota. Não é muito comum, mas ainda assim é possível sim encontrar. Vou terminar esse vídeo por aqui, dessa nossa aula, e vou fazer para vocês um vídeo explicando as atividades que eu quero que vocês façam. Também vou deixar um card aqui em cima, ou aqui desse lado, ou embaixo, não sei, dessas atividades, dessa explicação. Então assistam lá o card para vocês, assistam esse próximo vídeo que eu vou deixar no card para vocês conseguirem fazer as atividades. Beleza? Então, aguardo vocês aí no próximo vídeo, meus queridos. Tchau, tchau!